tudo bom? O meu grupo é formado por mim, Alana Duque e Débora Paula. A gente vai falar um pouco sobre o aplicativo GeoGebra. Primeiramente, explicar o porquê a gente escolheu esse aplicativo, esse software, pela sua dimensão se encaixar em qualquer conteúdo matemático, né? Porque a gente pode usar essa ferramenta, qualquer conceito que dá para englobar aqui nesse aplicativo e tornaria o ensino da matemática mais palpável, mais um pouco que a gente consegue isso mais ver na prática do que apenas na teoria, né? Para mim ainda eu até utilizo esse aplicativo para tentar desenhar aquela explicação, só assim visualmente eu consigo enxergar melhor. A gente tem a função de colocar aqui qualquer tipo de ponto, né? Ponto no objeto, uma interseção entre duas coisas, ponto médio. Nessa parte aqui das retas, segmento, né? Ou uma semi-reta. Aqui a gente pode fazer alguma coisa de que utilize reta perpendicular, paralela, fazer a mediatriz, a bissetriz, ver o tanto de recursos que a gente pode aplicar na sala de aula e mostrar, fazer um polígono qualquer aqui, por exemplo, clicando em um polígono regular, eu traço aqui 2 pontos e eu vou querer desenhar um polígono com 5 vértices, né, que daria um pentágono aqui. Com o pentágono feito, vou mostrar a vocês alguns recursos aqui, né, que a gente pode fazer. Traçando uma reta perpendicular aqui, perpendicular esse segmento aqui, tá? É A, que passa por esse ponto C aqui, ó. Tá vendo? Aí, como que a gente pode comprovar, né, que aí é uma reta perpendicular? A gente sabe que a reta perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, a gente clicando aqui na opção ângulo, a gente quer o ângulo desse segmento aqui com essa reta. Pode ver, né, que aqui é 90 graus. Ou também saber qual é o ângulo interno de um pentágono, né? Se a gente quer esse ângulo aqui, vamos ver aqui, A, E, D. Ou seja, o ângulo interno de um pentágono é 108 graus. Além do mais, a gente pode também traçar uma circunferência aqui, com o raio a gente toca no ponto e ver o raio que a gente quer, o tamanho que a gente quer. Por exemplo, que a circunferência seja aqui. Aí formou, e a gente pode agora também usar o ponto de interseção de 2 objetos e clicar aqui que vai exatamente mostrar qual é a interseção desses 2 objetos, né? Esse segmento de reta e a circunferência. A gente pode mexer e brincar e descobrir bastante coisa aqui com esse recurso, né? E só queria mostrar para vocês uma pequena apresentação de pequenos recursos que podem fazer com ele. Agora vamos mostrar para vocês algumas outras coisas que a gente pode fazer e os seus benefícios. Olá! A plataforma pode ser aplicada de diversas formas, no ensino da matemática, tanto pelo professor quanto pelos alunos. Segundo José Armando Valente, numa pesquisa de 1999, ele diz: não se trata de criar condições para o professor simplesmente dominar o computador ou o software, mas sim auxiliá-lo a desenvolver conhecimento sobre o próprio conteúdo e sobre como o computador pode ser integrado no desenvolvimento desse conteúdo. Podemos observar que no GeoGebra disponibiliza alguns materiais didáticos, como jogos gráficos, imagens interativas, nos assuntos de geometria, álgebra e cálculo. Então, se a gente olhar a plataforma, ele vai disponibilizar esses materiais didáticos e vai ter um sistema aqui de matemática. Então, eu vou escolher funções, né? E quando a gente gera funções, ele aparece assim: função trigonométrica, polinomial, esboço de curva, quadrática, continuidade. Então, ele já no próprio sistema disponibiliza essas funções para a gente, disponibilizando de jogos e imagens de gráfico para que a gente possa utilizar. Com isso, escolhemos, as possibilidades do uso da plataforma com os assuntos de função e trigonometria. Na função, tem muitas possibilidades.
né? A gente pode usar os próprios materiais disponíveis na plataforma, recursos para fins de demonstração do professor, como, por exemplo, usar para a construção de gráficos a fim de mostrar o que representa cada coeficiente, utilizando de uma parábola geral e utilizando a ferramenta de controle deslizante nos coeficientes, para que a gente possa mover aí essa parábola. Relembrar conceitos de plano cartesiano e utilizar o GeoGebra para localizar pontos no plano. Também tem a possibilidade do estudo do gráfico das funções afim, observando os coeficientes e as alterações que ocorrem. Os discentes podem contribuir com o gráfico no caderno e depois utilizar o GeoGebra servindo de conferência dos resultados, né? Então ele pega aquele material que está no papel e transforma no GeoGebra. Além de atividades como resolver questões e usar o GeoGebra para solucionar graficamente as situações propostas. Analisar o comportamento do gráfico, observando o domínio, imagem, ponto máximo e mínimo, função crescente e decrescente e zero da função. Essas são uma das possibilidades. E a gente também pode ver que no GeoGebra, uma das disponibilidades que eles têm é estudando o conceito de funções. E aí ele coloca uma revisãozinha, segundo o autor Grace Lacerda. Ela faz, no caso, uma revisão de função e ela pega, ela faz a relação f representada é uma função de a em b. Aí pergunta se é certo ou não. E aí quando a gente clica na resposta, ela vai dizer se está certo, se está errado. E aí ele diz, e ainda tem a opção da gente descobrir onde fica o domínio da função, onde fica a imagem da função, onde fica o contradomínio. Então é bem interessante para esse assunto o aluno relembrar. Outro material também bem interessante é o Batalha Naval no plano cartesiano, para que os alunos possam achar os pontos no plano cartesiano. Então é um submarino e tem que achar os pontos onde o submarino se encontra. Então a gente tem que achar onde está o Y e o X. Então isso é muito legal e ele ainda coloca no final excelente e nova posição, para que possa ter feito vários testes. Então é uma forma dinâmica dos alunos aprenderem. E também tem a definição do gráfico de funções algébricas. E aí ele mostra exemplo de linear, quadrática, exponencial e logarítmica, como o gráfico fica, Então é bem interessante nesse contexto para os alunos poderem visualizar melhor a parte da função. E eles podem fazer isso, eles podem criar esses gráficos, E bem interessante é um jogo que tem de jogo função quadrática, de Angry Birds, que tem a função e a gente tem que acertar, o Angry Birds do outro lado e a gente pode mover os coeficientes de A e B, então também é bem interessante. Já na trigonometria, a gente pode utilizar a construção do ciclo trigonométrico, onde pode acrescentar a medida, o comprimento, o ângulo, o arco da circunferência. Podemos também utilizar o estudo do comportamento da função seno e cosseno, tangente também, propor construções, como a função seno de x, a função 2 vezes seno de x, para que a gente possa observar, como ela reage perante o gráfico e depois interpretar, como, por exemplo, o comportamento dessas funções, se ocorrer alguma alteração no período da função. Então, a gente pode questionar os alunos em relação a isso. Aí, na trigonometria, você vai achar no GeoGebra o estudo de trigonometria com o uso do software GeoGebra. O autor é Ricardo Augusto e ele faz um resumo bem completo, da trigonometria. E ele ainda mostra alguns modelos que disponibiliza a própria técnica que fazer no GeoGebra. Então, é um acesso que tanto o professor quanto o aluno pode aprender e ensinar. E também a gente vai ter aqui, seno, cosseno e tangente, a gente vai ter já pronto um gráfico, o ciclo trigonométrico, e a gente vai ver como funciona a função seno, cosseno e a tangente. E a gente pode movimentar também os ângulos, Agora, nós vamos falar sobre as vantagens do GeoGebra no ensino da matemática. Então, refletindo sobre as vantagens do GeoGebra no ensino da matemática, assim como as vantagens de todos os recursos digitais,
a gente chegou na conclusão que é importante a escola acompanhar o que está acontecendo no mundo, principalmente no que se diz respeito ao mundo digital. Lendo alguns artigos, encontramos uma fala de Pernaldi, que diz que a escola não pode ignorar o que se passa no mundo. Portanto, é importante que os professores comecem a utilizar essas novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente quando a gente sabe que o mundo de hoje em dia, os adolescentes e as crianças utilizam muitas redes sociais, utilizam muito celular. É muito fácil você ver crianças e adolescentes com celulares. Então, a gente sempre tem que estar acompanhando, né, essa evolução aí da internet junto com eles, para que seja algo mais da realidade deles, né? E o objetivo das ferramentas digitais é permitir que o professor evolua no seu trabalho. E nesse ponto, o GeoGebra ele propõe essa evolução. Atualmente, os educadores eles buscam desenvolver estudantes mais ativos no seu processo de aprendizagem. E o GeoGebra contribui para esse desenvolvimento, tem a nossa primeira vantagem, dando a oportunidade dele se apropriar do seu processo de aprendizagem, pelo fato de que os estudantes eles vão experimentar, eles vão testar, analisar, verificar, e com isso eles vão construindo novos conceitos, ou até mesmo novas visões sobre determinado conteúdo. O GeoGebra ele também é um programa que possibilita experimentar os conceitos estudados através dele de formas variadas, o que também contribui para o acervo de informações dos estudantes. Como assim? Por exemplo, você vai lá, visualiza o gráfico de uma função, e a partir disso, sempre que você vê a lei de formação, já vai lembrar como o gráfico se comporta. Assim também, se tiver uma função semelhante, você já vai ter uma noção de como aquele gráfico vai se comportar. Também a gente não pode esquecer da contribuição da visão espacial. Por quê? Porque no programa a gente pode construir sólidos, gráficos de funções de 3 coordenadas, o que facilita bastante para os estudantes que têm dificuldade de imaginar. A utilização dessa ferramenta também torna as aulas mais dinâmicas. E os alunos eles vão ter mais prazer em participar. Então, eles acabam sendo mais participativos na aula, a aula flui melhor. Porque, através do uso desse programa, existe uma maior relação com a realidade, o que torna também os estudantes mais autônomos. E a gente sabe que, nas aulas tradicionais de geometria, sempre tem papel, régua e compasso. Mas também tem um quadro, o que dificulta bastante para o professor desenhar, porque leva muito tempo. Então, outra vantagem é que o GeoGebra, nele, né, a gente pode modificar as figuras de várias formas, o que já é uma vantagem na hora de visualizar algum conteúdo que precise de alteração da figura. Então, o professor ele não vai precisar ficar rotacionando a figura lá, desenhando sempre que eu precisar fazer uma alteração, se eu quiser refletir uma figura, né, fazer uma reflexão, ele não vou estar precisando desenhar várias vezes, então acaba economizando tempo. E é bem melhor de ver no GeoGebra do que em um desenho. A gente também tem a vantagem de trabalhar em grupos, fazendo com que os estudantes eles aprendam a trabalhar em equipe, o que é muito importante para o futuro deles, porque eles vão precisar trabalhar em equipe, e também que eles possam verificar, através do programa, se a solução para um determinado problema realmente está correta. Outra vantagem é que ele é gratuito, né? O software é gratuito, o que facilita para as escolas, que não vão estar precisando demandar aí muito dinheiro. Tem vários tutoriais na internet de como utilizar, então você consegue aprender. Tô com uma dúvida, eu vou no YouTube, coloco lá e vai ter vários vídeos. Ele tem uma interface simples, o que ajuda o professor a não demandar muito trabalho, muito tempo para preparar uma aula com esse programa GeoGebra. Ele também pode ser utilizado via internet, o que facilita também para as escolas que não têm aquele computador com um processador bom, né? Mas ele também pode ser baixado, tanto no computador quanto no celular. E por fim, vamos falar sobre alguns conteúdos matemáticos em que o GeoGebra facilita o aprendizado. Então são eles a construção de triângulos e quadriláteros, compreensão de ângulos e identificação de ângulos iguais, semelhança de triângulos, visualização de gráficos de funções, visualização de sólidos para facilitar a compreensão na hora de calcular o volume,
e conceitos de retas paralelas e transversais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada!